Vamos para a segunda mensagem da série, Amando e Cuidando, essa noite. Olha, essa mensagem vai falar muito com você. Abre o teu coração, porque eu não somente vou contar uma história, mas essa história que eu vou contar representa a tua vida. Momentos na sua vida que você acha que Deus não está cuidando de você, mas Ele quer cuidar de você. Então que nessa noite nós possamos aprender o amor e o cuidado de Deus para a vida de José. José representa a jornada da vida. A história de José representa a jornada de uma vida. Como é que está a sua vida? Como é que está a jornada da sua vida aqui nesta terra? Você tem passado por altos e baixos, por situações muito difíceis? Saiba que Deus está cuidando de você. Ele há de cuidar de você. Vamos abrir as Bíblias em Gênesis 37, 1 a 5. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos dos seus irmãos, com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o seu pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. José representa a jornada da nossa vida. Por isso vale a pena essa noite nós olharmos para essa história e tirarmos lições preciosas. Uma história cheia de sonhos, de lutas, de perseguições, de fidelidade a Deus, de superação, de tentações, de vitórias. Mas principalmente nós vemos nessa história o amor e o cuidado de Deus para com a vida de José, para com a sua vida. E a história começa com uma infância sonhadora. José então mostra aqui no capítulo 37, verso 5, que ele começa a ter sonhos. José. E que muitas vezes no estudo da Bíblia, nas pregações, o pregador confunde esses sonhos de José como sonhos vindos de Deus. Na verdade não. Na verdade o sonho não era de Deus, porque Deus não sonha. Deus não sonha. Salmo 121, verso 4, diz: sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Então o Senhor não dorme, portanto ele não tem sonho. Deus não precisa sonhar, porque para ele tudo que ele deseja acontece. O sonho geralmente é algo que a gente deseja que aconteça. Deus não precisa disso, porque tudo que ele deseja acontece. Então não são sonhos de Deus. Muita gente fala, os sonhos de Deus para mim. Nós vamos corrigir um pouco isso. Em Jó também, capítulo 42, verso 2 diz, coloca para a gente, Jó 42, 2, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então Deus não sonha, porque os planos dele são perfeitos e acontecem. O que acontecia na verdade ali, não eram os sonhos que Deus tinha para José, eram os desígnios de Deus, os planos de Deus na vida de José estavam sendo revelados a esse jovem. Benditos jovens que começam e querem ouvir a voz de Deus, o que Deus está projetando para vocês, vocês devem acreditar,
Porque ele mesmo diz numa outra passagem que os planos dele são de paz e não de mal, para dar um futuro e um propósito para cada vida nessa terra. Então os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida, como na vida de José não foi. Aparentemente parece que foi, mas nós vamos ver que não foi. Os nossos sonhos são nossos. Nós desejamos coisas aqui nessa terra. Nós desejamos que aconteça isso ou aquilo, são os nossos sonhos. Mas Deus não tem obrigação de realizar os nossos sonhos. Mas quando Ele promete algo para você, quando Ele tem um plano para você, um desígnio para você, aí, meu amigo, só receba esse plano de Deus. Deus não tem nenhuma obrigação. José era um jovem receptivo à voz de Deus. E é isso que eu quero pedir essa noite, que você abra os teus ouvidos, seja receptível à voz de Deus hoje, falando com você. Ele não sabia que eram seus. Na verdade não eram sonhos dele, eram sonhos de Deus para ele. Porque às vezes os nossos sonhos não são sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores para a gente, que na verdade eram revelações divinas. Gênesis 41:16, eram avisos de eventos que iam acontecer com ele no futuro. Vamos ler. Então, esse primeiro sonho dele, né? Verso 6, ouçam o sonho que tive, disse-lhe, estávamos amarrados os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se encurvaram diante de mim. Esse sonho, ele não entendia, ninguém entendia, mas os irmãos interpretaram errado, interpretaram assim, você quer se sobressair sobre nós, você é o mais novinho, nós somos os mais velhos, você que tem que se curvar a mim, não nós nos curvamos para você. Então eles não estavam entendendo os desígnios de Deus naquele momento, mas aquilo era algo que iria acontecer. Deus já estava mostrando qual seria o objetivo dele para a vida. Deus tinha planos para usá-lo, para salvar muitas vidas. Então se Deus te fez nascer nessa terra, não é para passar por essa vida de qualquer jeito. Deus quer usar você para salvar outras vidas, como usou José, inclusive a sua própria família. Mas José, nesse momento, era muito inexperiente e precisava amadurecer rapidamente para cumprir os planos de Deus. E tem coisas que acontecem exatamente assim, não é a hora, nós não estamos prontos, mas uma hora vai acontecer. Foi por isso, provavelmente, que Deus permitiu que ele passasse por grandes sofrimentos, pois, infelizmente, a raça humana só aprende, só amadurece mais rápido através do sofrimento. Escuta, você só vai amadurecer, só vai aprender no sofrimento, não vai ser no bem bom, não vai ser na facilidade, não vai ser na zona de conforto, como muitos querem estar. Muitos querem estar tudo certo, céu de brigadeiro, mas quando vem a tempestade, mas as grandes lições, o teu amadurecimento acontecerá no sofrimento. Os sonhos de Deus parecem ter virado pesadelo para José. O ambiente já não era bom, mas a panela ferveu. Quando seu pai fez para ele, somente para ele, uma túnica, uma roupa destacada, para mostrar assim, esse eu amo, esse eu amo de verdade, esse é diferente. Começou aí o problema. Além de ser o queridinho do papai, José, na sua inexperiência, tinha apenas 17 anos, começava a fazer fofoca para o seu pai dos erros dos seus irmãos. Verso 2, e para piorar as coisas, ele começou a revelar os sonhos de Deus, enviara para ele, ou os desígnios, pela interpretação óbvia, que a família toda iria se encurvar sobre ele. Isso foi a gota d'água.
Seus irmãos já não podiam mais ouvir nem a sua voz, verso 4, e pretendiam matá-lo, verso 18 a 20. O pesadelo do óleo mortal dentro da sua própria casa. E um pesadelo terrível, né? Quando as coisas externas acontecem problema, você até luta. Agora, quando é dentro de casa, é muito mais difícil. Você desanima mais rápido. Então, aquele sonho aparentemente virou pesadelo. Mas Deus amava José. Amém, queridos irmãos? Deus amava ele. E tinha planos para ele. Isso está ali registrado na palavra. Mas Deus amava José e tinha um plano para ele. Coloque o seu nome no lugar de José essa noite. Deus ama você, Ele vai cuidar de você nessa jornada, porque Deus amava José, Ele quer amar você. Quais foram as ações, os livramentos de Deus por José? Como Deus amou José? Primeira coisa, primeiro momento, Deus livrou José do poço da morte. Deus livrou José de um poço escuro, de uma situação difícil. Veja bem, irmãos, aqueles irmãos de José tinham um caráter vil, fazer isso com o seu próprio irmão, um vil caráter. Como a descendência de Jacó poderia ir avante com esse nível de filhos? Como a descendência de Jacó poderia perpetuar com a qualidade desses irmãos de José? O pior, para piorar a história, eles iam inventar uma mentira, iam dizer que o filho tinha morrido, colocaram sangue na roupa e mostraram para o pai. Uma mentira, uma total quebra de princípios, inclusive dos 10 mandamentos. Eles quebraram tudo isso, porque estavam com o coração cheio de trevas, luzes negras na mente, e pessoas que não têm o plano de Deus, não entendem o amor de Deus, o cuidado de Deus, podem cometer coisas assim. Viram verdadeiros selvagens, não pensam, fazem que nem os animais, por causa do instinto de sobrevivência, eles matam. Então aqueles filhos de Jacó estavam exatamente assim. Um poço, irmãos, naquela época era cisterna, eles faziam buracos para que a água da chuva pudesse ficar ali e para que eles pudessem ter água durante um tempo, para coletar água da chuva. Rúben, um dos irmãos de José, verso 21 e 22 do capítulo 37, peço que coloque. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrar das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Então, só para dar uma lição nele, coloca ele no poço, não mate ele não, depois a gente tira ele de lá e devolve para o pai, só para ele aprender a se colocar no seu lugar. Então Rúben pensou no irmão, foi um pouco diferente dos outros. O outro irmão, Judá, também tentou convencer de não ser isto, verso 26, 37 e 26. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? É impensado, não vamos fazer isso não. Aqui mostra como o homem pode se afundar nas profundezas da depravação. Aqui mostra a que ponto o ser humano pode chegar. Não pensaram no sofrimento do pai, o pai sofreu muito. Verso 34, 35. Então Jacó já rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou a ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Coitado desse pai.
Aqueles homens não tiveram piedade. Triste. Mas Deus continuava amando José. Quem sabe você está se sentindo sozinho num poço, ou desprezado pelos irmãos, pessoas te odiando, pessoas te desprezando, por N motivos. Mas Deus amava José, por isso providenciou uma cisterna vazia. Quando eles jogaram José lá, podia estar com água, podia se afogar lá, podia estar com uma água contaminada, podia estar com cobras venenosas, podia estar com escorpiões lá, mas a cisterna estava vazia. Deus já estava cuidando dele. Situação desesperadora dentro da cisterna, frio, fome, sem roupa. Alguns intérpretes dizem que ele foi jogado lá sem roupa, tiraram aquela túnica dele colorida, porque eles odiavam aquela túnica. Depois ensanguentaram de sangue, então disseram que jogaram ele nu lá dentro da cisterna, sem a proteção do pai, sem nada. Às vezes nós nos sentimos assim, irmãos. Todo homem em algum tempo vive a experiência da cisterna. Todos nós passamos por isso uma vez na vida ou algumas vezes na vida. Até os homens espirituais sofrem, as mulheres espirituais. A alma se encontra num buraco. Daquela pessoa autossuficiente, achando que pode sair de qualquer situação, que tem dinheiro na conta, que tem prestígio, que tem inteligência, que tem isso, que tem aquilo, que tem uma família boa, que tem uma igreja, que tem tudo. Acaba vendo uma hora que é impotente sobre alguns aspectos. E nesse momento aí vem a dependência, a busca desesperada pela necessidade de Deus. Então, talvez José, na história da infância dele, na adolescência dele, ele sentiu a coisa pesada. E ele talvez ali no buraco, sentiu a necessidade de Deus. Sem dúvida, depois nós vamos ver como que esse jovem era forte. Como esse jovem se tornou forte desse jeito? Possivelmente por causa da experiência da cisterna, do poço. Provavelmente ali começou a se levantar um jovem valoroso, um jovem de valor, um jovem que iria mudar tudo. Mas foi na experiência do poço que esse jovem realmente teve essa experiência fantástica. Deus providencia para ele um escape, trazendo uma caravana dos ismaelitas vindo de Gileade em direção ao Egito. Então veja bem, irmãos, Deus já tinha tudo programado. Quando ele pensava que iria ser morto, que iria terminar os seus dias ali, não, Deus amava e cuidava de José, já estava providenciando uma caravana que saía de Gileade e ia passar por ali. Deus opera em nossas vidas, passo a passo. Para aqueles que querem bênção de micro-ondas, nem sempre Deus a opera com bênção de micro-ondas. O que é isso, pastor? Você quer bênção, você pega o seu pedido, coloca dentro dali, aperta o botão, daqui 1 minuto fica pronto, você tira e está tudo pronto. Não é assim. Que bom se fosse, né? Porque nos dias atuais, a velocidade das coisas, a gente já quer a bênção rápida. E tem muita gente indo buscar bênção rápida, mas não é assim. Passo a passo, Deus vai trabalhando, Deus vai operando, e Deus já tinha esse trilho pronto na vida dele. Era só isso, ele seguir esse trilho, e esse trilho saía dali em direção ao Egito. Só Deus conhece o cenário completo, nós não conhecemos, mas confiamos. Então que Deus prepare para cada um de vocês uma caravana de Gileade, de ismaelita, amém? Que Deus já comece a mostrar para você o plano dele, o trilho que Ele quer que você siga. E no momento mais difícil você vai amadurecer, você vai confiar mais em Deus, e ali vai se levantar um grande homem, uma grande mulher, um grande líder.
Ah, pastor, eu não quero ser líder. Você vai ser um grande líder da tua vida, da tua casa, dos teus filhos. E muito mais que Deus tem para você, que você nem sabe. Escuta, você nem sabe os planos que Deus tem para você. José não sabia também, mas ele seguiu. Então ele foi, irmãos. Ele foi para o Egito. A gente conhece mais ou menos a história, né? Ele foi vendido para os ismaelitas levaram ele para o Egito, e lá no Egito ele foi vendido de novo. Então ele viveu uma vida de escravo. Para você que acha que tem uma vida de escravo, trabalha, e filho, e paga conta, parece que a minha vida é isso, eu trabalho só para sobreviver, parece que eu sou um escravo de tudo. Deus amou José, cuidou dele no Egito. O que aconteceu lá, irmãos? Segunda coisa que aconteceu, marcante na vida dele, a primeira foi o poço. Foi vendido pelos irmãos, foi desprezado pelos irmãos. Segunda coisa que aconteceu, Deus amou José, livrando ele da mulher tentadora. Sim, grande livramento. José havia sido levado para o Egito, aonde um egípcio chamado Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou José para ele. Dos ismaelitas, o Senhor, a Bíblia diz, coloca lá, verso 39, versículo 1. Coloque aí para mim, para os irmãos lerem. Abra sua Bíblia aí. Olha lá. Potifar, oficial do faraó. Pode seguir. Agora, no final eu quero que vocês dêem glória a Deus. O Senhor estava, vamos ler? O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Amém, querido? Glória a Deus. Olha aí, tá vendo? O amor e o cuidado de Deus. O Senhor estava com José. O Senhor está com você, na história da tua vida. Mesmo sendo escravo, mesmo sendo isso, aquilo que você acha que você é, Deus está com você. E olha o objetivo dele, fez ele um homem próspero. E é isso que Deus deseja de você. Você homem e mulher, você seja próspero. O Senhor estava com ele, de modo que passou a morar lá. Veja bem, o quadro psicológico normal seria o seguinte, o quadro normal seria perda, foi abandonado pelos irmãos, perdi minha família, fui dado como morto, frustração, tudo que aconteceu comigo, e luto, porque morreu, todo mundo acha que eu estou morto, eu vivi um luto eterno, eu estou sozinho aqui no Egito, não tenho ninguém comigo. Então o quadro psicológico normal de José, o coração dele deveria estar assim. Mas Deus fez ele prosperar. Ele chegou por uma outra ótica. A experiência dele lá no poço fez ele superar qualquer coisa. Deus quis entrar no Egito. Deus quis entrar no Egito, na casa de um homem que não temia a Deus, Potifar, não temia. José tornou-se administrador por causa do seu bom testemunho. E é uma coisa que eu gosto muito, o que ele colocou a mão para fazer foi abençoado, prosperou. Eu tenho isso dentro de mim, eu peço isso para Deus. Deus, aonde eu colocar minha mão, o projeto que eu implementar, as que eu for fazer, que a tua bênção aconteça. Você deve pensar assim também. Aqui Deus mostra a sua misericórdia, o seu cuidado, o seu afago na vida de José. O povo de Deus, irmãos, abençoa o seu entorno. Repita comigo, o povo de Deus abençoa o seu entorno. Então tudo que estava ao redor de José foi abençoado, e Potifar viu isso. Aonde o povo de Deus está, é abençoado. O coração de Potifar ficou fascinado com as obras de Deus pela mão desse jovem. Mas interessante, ele não quis conhecê-lo. Potifar ficou maravilhado.
mas fica com o teu Deus lá e eu não vou me envolver. Não quis o Deus. José sim, tinha um coração aliançado com o Senhor, mas Potifar era materialista. Ele queria só usar José, viu que era um jovem abençoado e quis usar isso, usou Deus. Potifar usou Deus, mas não o adorou. Isso é igual à idolatria. Tem gente que pode dizer que adora, mas que na verdade usar a Deus, então está se tornando um idólatra. Potifar não queria e nem pretendia liberar José, porque José trazia bênçãos para ele. Foi um interesseiro. Conhece pessoas assim, que quer só o teu trabalho, quer só as bênçãos do teu Deus, mas não quer o teu Deus? Era Potifar. José nasceu com um defeito, irmãos. Qual era o defeito de José? Deus fez ele um menino bonito. Esse era o defeito de José, era muito bonito. Isso está no capítulo 39, verso 6, segunda parte. José era atraente e de boa aparência. Coloca lá para eles. 39, 6, última parte. Olha lá. Ele era atraente, era bonito. A mulher começou a cobiçá-lo. A mulher de Potifar começou a olhar para ele, cobiçá-lo. Verso 39, capítulo 39, verso 7, ela diz: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Queria fazer sexo com ele. Um jovem que não era mais tão jovem, já era não era tão adolescente, já era mais jovem, estava ali no momento de qualquer jovem, qualquer homem, ao ser assediado, fica balançado, ali estava ele. Irmãos, todos nós nascemos com desejo pelo sexo oposto, todos nós, com a capacidade de desejar. Foi Deus que criou isso. Deus fez homem assim, a mulher assim, desejar. Toda criança, quando ela nasce então com o desejo. Digamos que esse copo seja a pessoa, então está quase cheio. Ela nasce com desejo. Só que quando a pessoa é criança, esse desejo está lacrado. Ele não sabe que tem, mas Deus projetou ele para ter desejo. Mas ele está lacrado. Na adolescência, o jovem descobre então que ele pode desejar e que ele pode também ser desejado. Isso tudo é normal. Mas eu pergunto, como que José iria resistir a uma mulher com desejos? Que a mulher, às vezes, quando ela não quer, não tem homem que consiga. Agora, quando a mulher deseja, é mais difícil para o homem resistir. Mas como que José resistiu? Ele não tinha uma mãe de oração, uma Débora que orava pelo filho. Ele não tinha um discipulador, alguém para dar conselhos, um pastor, alguém para orar por ele. Ele foi dado como morto. Estava sozinho. Imagine um jovem sozinho. Ele estava privado de afeto. E no seu coração e no seu corpo estava borbulhando então a testosterona. Estava sendo notado por uma mulher. E essa mulher faz de José um alvo da sua cobiça. Olha o perigo também. A Bíblia registra isso, irmãos. Então não tem por que a gente não falar sobre isso. Às vezes nós não falamos, isso é proibido, não pode falar isso. Na igreja é só coisas espirituais, é só santidade. Então não pode falar disso. Mas aqui está um problema. E principalmente uma solução. Que eu quero para a minha vida, eu precisei mais da minha vida quando eu era mais jovem, mas continuo precisando hoje como homem. Se livrar da mulher sedutora. A Bíblia registra isso. Que essa mulher tinha libido. Ela se sentiu atraída por ele. Ela viu. Como Eva também viu lá no jardim do Éden. Eva olhou e desejou. Então essa mulher olhou para esse jovem e desejou. Desejo somado com egoísmo é igual a cobiça.
Cobiçar não é apenas admirar algo à distância, e sim possuir uma pretensão de imprimível, de desejar fazer de verdade. Uma coisa é pensar, outra coisa é fazer. Mas a cobiça começa assim, ela é exagerada, individualista, e apodera-se do bem do outro. Então ela ouviu e desejou. Eu, porém, vos digo que se alguém qualquer se atentar numa mulher com a cobiça, já no seu coração cometeu adultério com ela. Quem falou isso? Jesus. Essa era a grande mensagem de Jesus para os jovens que estavam aflamados na sua época. Mateus 5:28. Mateus 5:28. Aconteceu aqui o que Jesus temia tanto. Estava acontecendo ali. O que Jesus temia tanto. O que Jesus temia tanto? Fantasia sexual. Ficar olhando, imaginando, pensando. Jesus falou, isso não é bom. Não alimente essas coisas. Depois da queda do homem, o desejo foi afetado. Então lembra que eu falei que todos nós nascemos com desejo. Ele fica lacrado. Na adolescência, os adolescentes começam a desejar e se sentir desejado. E na juventude, por isso que Paulo diz, quem está abrasado, que se case. Porque isso é normal na vida da gente. Mas tem que cuidar. Então, depois da queda do homem, o desejo foi afetado. Logo, tudo foi afetado. Tudo foi afetado. Qual é a solução, pastor? Esse assunto me interessa. Qual é a solução? É preciso vigiar, não tem muito o que fazer. A Bíblia diz aí em Gênesis 39:8, coloca para a gente, 39:8, mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma nessa casa, e tudo o que deixou aos meus cuidados, ninguém dessa casa está acima de mim, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Veja bem, quem ensinou isso para ele? Qual foi a teologia que esse rapaz aprendeu para dar conta disso? Uma mulher na frente dele, se insinuando para ele, como que ele conseguiu? Que teologia era essa? Como é que ele aprendeu isso? Precisamos, irmãos, ter essa teologia que não é a do controle. Você não pode, tem que bloquear a senha, eu tenho que pegar, como eu fiz, olha, eu fiz isso. Adolescentes aí, ouve o que o pastor vai falar agora. Eu fiz isso. Quando eu era jovem, tinha recém entrado no seminário, a internet começou a acontecer, era um computador grande assim, e a tela era enorme, e era de fio, era de linha telefônica, então quando você discava, fazia um barulho louco, e aí começou a internet. Internet é muito bom para você pesquisar, estudar, se comunicar, tudo isso, mas também se você digitar no Google qualquer coisa lá, vem. E ali começou então as descobertas de coisas, e eu cheguei a um ponto, que eu falei assim, eu não posso mais, não combina, eu na igreja, eu no seminário, vendo essas coisas. Aí o que eu fiz? Peguei uma escada, subi lá onde tinha o fio telefônico, peguei uma tesoura e cortei o fio telefônico. Eu não queria jogar o meu computador pela janela, porque eu entendi que aquele instrumento estava me fazendo pecar, então eu tinha que me livrar disso, porque eu não estava me autocontrolando. Então eu só vi uma solução, cortar. Se eu não cortasse, porque é aquela coisa, né, irmão? Eu vou parar, nunca mais vou fazer, aí depois via de novo. Não, eu vou parar agora, vou me consagrar, eu vou pedir perdão, e vai de novo. Então é uma coisa forte. Qual foi a teologia? Precisamos dessa teologia do autocontrole. Não tinha ninguém lá para alertá-lo, ninguém lá para ajudá-lo. Esses são os maiores desafios da atualidade. Quais são os desafios, pastor? Desafio da solidão. Os maiores pecados, especialmente da cobiça, acontecem quando a gente está sozinho. A gente deseja algo.
Pessoas não confiam em abrir o seu coração aos conselheiros, não admitem, não falam, escondem. Então o desafio hoje da atualidade é o desafio da solidão, abrir o coração, se confessar, falar, deixar colocar para fora isso, sem ter vergonha. Esse é um grande desafio. É o desafio da carência. Ele estava lá sem família, estava lá como escravo, o que ele mais precisava era de carinho, de afeto, de sexo, mas ele resistiu. O desafio da carência é muito grande nos dias de hoje, muito grande, de ser notado, de ser incentivado, de ser elogiado. O desafio da imoralidade. Ele foi alvo então de uma mulher que queria só a carne, queria só se satisfazer, é a coisificação, ela queria só usar aquele jovem como objeto, ele era bonito, ele a desejou, ela queria só usar para aquela coisa e ia jogar ele fora. Hoje isso é refletido muito na pornografia, que coisifica a mulher, que coisifica a pessoa, o alto prazer. É o desafio de hoje da imoralidade, é o desafio do assédio, o assédio. Aquela mulher então pegou o novinho, o escravo. A mulher queria tirar proveito porque ela tinha uma autoridade, era dona da casa, e ela queria usar dessa autoridade. Você me obedeça, senão... Isso é assédio. Então hoje vivemos muito isso, o assédio. Qual a resposta? Uma boa teologia ensinada e pregada. Qual é a solução? Que a gente viva verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, aplicar na vida, não deixar só na teoria. Eu conheço a Bíblia, mas na teoria, e a prática, e o dia a dia. Qual é a resposta? Precisamos disso, precisamos acreditar que o especialista nesse assunto, dos problemas de cobiça, sexuais, quem é o especialista nisso? É Cristo. Ele sabe mais do que qualquer um que a gente passe como resolver isso. Então precisamos consultar esse especialista nesse assunto. Quando achamos que Cristo não sabe dessas coisas, ou quando a igreja não puder falar nessas coisas, o mundo vai falar. O mundo vai ensinar. Quando achamos que Cristo não sabe porque Ele é virgem, Ele é sem pecado, Ele não teve experiência, então Ele não pode falar, Ele não responde essas questões. Aí nós vamos ouvir um grande pregador desse mundo, que prega muito sobre isso inclusive, que é o diabo. Ele está pregando muito sobre isso, sobre esse assunto aí fora. E muitas pessoas estão ouvindo e acreditando que não tem problema, que pode, que não vai trazer nenhum malefício psicológico, e muito menos espiritual. E nós sabemos o quanto isso acaba, então a cobiça. Então, irmãos, Deus amou José, cuidou dele e o livrou da mulher sedutora. Então que Deus livre vocês de qualquer pecado, de qualquer engano, de qualquer ilusão, de qualquer pecado nessa área, que é o grande desafio de hoje, nosso, pessoal, da igreja, da sociedade. Terceiro e último, Deus livrou da prisão injusta. A mulher de Potifar ficou tão zangada com aquele jovem, por isso mentiu depois do marido, dizendo: esse mau José tentou deitar-se comigo. Potifar acreditou nela, zangou-se com José e mandou lançá-lo na prisão. Vocês querem dar mais um glória a Deus agora? Capítulo 39, verso 21. Capítulo 39, verso 21. Irmãos, eu vibro com isso. O que diz 39, 21? O Senhor, porém, estava com José. De novo. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Essa é uma outra tradução. Vamos ler nessa tradução? O Senhor estava com ele e tratou com amor leal,
fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Amém? Glória a Deus. Então, mesmo ele sendo injustamente preso, que a mulher mentiu, ele ficou firme, mas foi preso, mas lá na prisão, o Senhor estava com ele. O Senhor nos ama muito. Esse mal se tornou em bênção. Era uma alma escalando a montanha. O grande teólogo Russell Norman Champlin, que tem aquele, nós temos lá na biblioteca, versículo a versículo, no comentário dele eu gostei muito, vou ler para vocês. Era uma escalada, era uma alma escalando a montanha da vida. Vai enfrentando pequenas colinas, mas tudo faz parte da grande ascensão. Um homem que titubeia diante de uma pequena colina, dificilmente escalará a grande montanha. Então, na vida de José, aconteciam pequenas colinas, que ele subia, mas descia, depois subia de novo, e ele foi preparado então para subir a grande escalada. No cárcere, ele se destacou, no cárcere, gozava da confiança absoluta da parte do carcereiro. Capítulo 39, verso 23, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. José o fazia prosperar em tudo que ele realizava, isso na prisão. Gênesis 40, 6 e 7, veio José a eles pela manhã e olhou para eles. José era observador. José aprendeu a observar pessoas, ele cuidava de gente. Então, na prisão, aconteceu isso, olha, veio José a eles pela manhã e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do Senhor, dizendo, por que vocês estão tão tristes, o semblante de vocês? Então, lá na prisão, chegou 2 novos presos, o copeiro e dois que serviam o faraó foram presos lá, fizeram alguma coisa errada e foram presos lá no cárcere do faraó. E José olhou para aqueles camaradas lá e falou, vocês estão muito tristes, o que aconteceu? O que está acontecendo com vocês? Aí eles contaram o sonho que eles estavam tendo, contaram o sonho deles. E Deus tinha dado para José o dom da interpretação de sonhos. E José pegou e interpretou os sonhos deles, dizendo que um ia ser liberto e o outro já estaria morto já no dia seguinte. E o faraó descobriu na investigação que um era culpado e o outro era inocente. Então o culpado ele mandou matar e o inocente ele soltou. Só que esse copeiro mor, José tinha falado, olha, fale de mim lá para o faraó. Eu te tratei bem, eu interpretei o sonho, fale para o faraó de mim. José interpretou, mas o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, isso está aí na sequência, Não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Mas, irmãos, Deus não se esqueceu de José, Deus não se esqueceu dele, e depois de 2 anos, Deus tirou José da prisão. Amém, irmãos? Então, Deus não esquece de você, das tuas lutas, das tuas dificuldades. Deus não esquece o que você está passando. Ele está preparando algo maior. E por último, Deus amou José e todos ao seu entorno. Então, o faraó mandou chamar José. O faraó tinha tido um sonho também. Capítulo 41, verso 14. O faraó mandou chamar José e fizeram logo ele sair do cárcere, e ele se barbeou e mudou as suas roupas e apresentou-se a faraó. Então Moisés foi lá. Com certeza, irmãos, aquele homem, José, já bem mais preparado diante de tantas lutas que ele passou. Quantas vezes ele viu que Deus tinha livrado ele de uma vez, livrou ele da segunda, livrou ele da terceira. E ele orou com certeza fervorosamente ao Deus Jeová, pedindo que ele abençoasse esse encontro com o faraó.
Eu gosto muito de música, e muitos louvores vêm na minha mente quando eu estou preparando a mensagem. Quando eles quiseram matar o sonho de José, lá os irmãos quiseram colocar ele no poço, falaram, esse sonho aí não é de Deus. Tentaram matar os seus sonhos. Eu lembro daquela música da Ludmilla, se tentarem matar os seus sonhos, sufocando em teu coração, se colocaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Até aí tá bom. Amém, irmãos? Amém. É como se estivesse cantando para José. Não desista, José, dos teus sonhos. E Deus está falando para você também exatamente isso, não desista. E agora chegou o momento, né? Uma música que eu gosto também é aquela, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. E chegou, irmãos, para José, agora chegou a vez dele. Ele se preparou, ele foi administrador da casa de Potifar, ele foi administrador do cárcere, ele foi administrador, ele foi habilidoso, a mão de Deus, Deus fazia ele prosperar, ele se preparou para esse grande momento, ele orou pedindo para que esse encontro com o faraó fosse diferente. Lá estava ele, na luxuosa corte do palácio, diante do rei. Aí nós lemos isso, 41:16. Faraó disse então a José, tive um sonho, mas não há quem interprete. Ora, eu mesmo ouvi dizer que podes ouvir os sonhos e interpretá-lo. E a resposta de José mostrou mais humildade. Então olha como esse jovem aprendeu a ser humilde. Ele respondeu para o faraó assim, capítulo 41, verso 16. Isso não depende de mim, é Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Então ele podia agora puxar para ele e falar, eu sou o vidente, eu sou o cara, eu sou o profeta, eu sou a voz de Deus, sou eu, me dê a medalha, agora vai aquele sonho lá, vai se cumprir, todos vão se curvar. Ele podia encher o coração dele, mas ele não fez isso. Ele deu glória a Deus, ele falou, é Deus, não sou eu vejo a história de Deus na minha vida desde pequeno, eu entendo os livramentos de Deus, eu estou com confiança, eu sei que Deus pode interpretar. Resumindo a história, irmãos, José interpreta o sonho impressionante de Faraó, e o próprio José em Gênesis 41:33 sugere a Faraó, aí Faraó fala, mas o que eu vou fazer se vai ter fome, se vai ter escassez? Aí o próprio José sugeriu, né? Procure um homem criterioso e sábio para encarregá-lo e que carregue-o de administrar a terra do Egito. Procure, faraó, para que armazenar alimento durante 7 anos de fartura e distribua aos necessitados no período de fome. Faça isso. O faraó olhou e falou, mas você já tem a solução. É isso que eu gosto dos líderes aqui na igreja, os diáconos, né? Eles veem, pastor, precisamos resolver um problema, tem um negócio para o senhor resolver. Aí eu pergunto, tá, você veio trazer o problema, mas já trouxe a solução? Eu creio que Deus pode usar você para trazer a solução. Foi isso que José fez. O faraó olhou para ele e falou, ó, você já está sugerindo, então é você o homem capaz de fazer isso. E assim, irmão, foi, assim que ele teve, irmãos, a sua ascensão no Egito, ele teve confiança de Faraó, e Faraó colocou ele. José tinha experiência, habilidade, qualificação para o trabalho, mas ele não se autopromoveu. Que coisa, né, irmãos? Não se autopromoveu. Sua humildade o impediu de fazer isso. Ele também tinha verdadeira fé em Jeová. Se tivermos uma fé assim, irmãos,
Seremos ambiciosos não em buscar destaque, mas ambiciosos em glorificar a Deus e salvar vidas. Podemos ficar em paz e deixar os assuntos na poderosa mão de Jeová. José confiava na mão de Jeová. E eu termino então lendo o texto de Gênesis 38, 41. Por isso, o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Gênesis 38, 41. Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às tuas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando da terra do Egito. Amém, queridos irmãos? Aleluia! Então aí está, irmãos, o cuidado de Deus. Aí está, irmãos, todo o Egito foi salvo, foi alimentado, foi saciado pelas mãos desse jovem, adolescente, jovem, que venceu as tentações, que venceu tudo e todos. Amados irmãos, sua vida, como está? Como está a jornada da sua vida? Como estão as montanhas que você está subindo? Você está subindo? Você está aprendendo nessa vida? A sua vida é no mínimo diferente do que você sonhou? Você tem sonhado? Como você está projetando? Como você projetou lá no passado? Como está hoje? Como está o teu futuro? Você se sentiu como José? Às vezes a vida toma rumos bem diferentes do que nós planejamos, mas sempre quando éramos jovens, mas sempre há tempo de rever os sonhos e colocar as nossas vidas no trilho de Deus. Deus, Ele faz tudo passo a passo, as coisas vão acontecendo, mas a gente tem que querer estar nos planos dEle. Você pensa que Deus se esqueceu de você? Você está pensando nisso? José sabia que Deus, Jeová, não tinha esquecido dele. Ele se encheu de coragem, em cada etapa Deus foi confirmando. Isso com certeza ajudou ele a não desistir. Ele sempre se mostrou disposto para o trabalho, José, sempre. Deus deu força a ele para resistir à mulher sedutora. Quem sabe esse seja uma luta que você está vivendo hoje, que muitos vivem. Ou você, mulher, a um jovem sedutor. Vimos a mulher de Potifar, quanto ela cobiçava. Sabe que você está com isso no seu coração? Coloca essa noite para Deus. Deus sustentou ele na prisão. Deus sustenta a gente nos momentos difíceis, no poço, na prisão. Mas ele foi humilde diante do poderio do faraó. E deu a Deus toda a glória, toda a exaltação. Vimos tudo isso nessa noite. Os desígnios de Deus, não os sonhos nossos, mas os desígnios de Deus, os planos de Deus para a nossa vida. E agora só nos resta dizer para Deus: Deus, cumpra em mim os teus planos, cumpra em mim os teus desígnios. Quem gostaria de fazer isso essa noite? Os planos de Deus não podem ser frustrados, também vimos isso. O amor de Deus jamais vai te deixar, o cuidado de Deus jamais vai te deixar. Vamos colocar essa noite a nossa vida dentro desse plano? Você gostaria? Feche seus olhos agora. Vamos colocar a nossa vida diante desses planos de Deus, desse cuidado de Deus. A história de José representa a nossa vida. Coloque o seu nome ali, nas páginas da Bíblia. Tudo isso que aconteceu, acontece comigo também. Eu não sou diferente, mas eu quero estar nos desígnios de Deus para mim. Os meus sonhos são, eu quero viver os sonhos, os desígnios de Deus para mim, os planos dele. Sim, faça isso essa noite.
Quem gostaria? Quem gostaria de entregar sua vida a Jesus? Você veio aqui, eu sempre tenho tido vários visitantes. Você pode falar assim: eu quero, pastor, eu quero colocar minha vida nesse trilho, nesse rumo. Eu quero ter essa fé, essa coragem, em meio a tantas dificuldades que José passou e eu passo. Eu quero crer que o Senhor está comigo. Alguém gostaria de falar assim: Senhor, eu aceito Jesus hoje. Eu quero ser governado por Jesus. Ele tem um plano na minha vida e eu preciso dos planos dele para mim. Alguém? Ou você que está afastado do Senhor, quer voltar, andou pelos teus caminhos, se desviou, foi em lugares difíceis e viu que longe de Jesus não dá, então você quer voltar hoje. Disse alguém: